Enquanto minha filha de 8 anos estava no hospital lutando pela vida, meus pais venderam nossos pertences e deram nosso quarto para minha irmã. Você atrasou o pagamento, disseram casualmente. Eu não chorei. Eu tomei uma atitude. 3 meses depois, eles nos viram e ficaram completamente pálidos. Fomos liberadas numa terça à tarde, o que parecia errado, por princípio. Terça-feira para fazer recados, responder e-mails e esquecer que dia é, não para sair de um hospital com seu filho tentando fingir que suas mãos não estão tremendo. Chloe estava na porta automática, com seu coelhinho debaixo de um braço e a outra mão segurando meus dedos como um cinto de segurança. Ela parecia melhor do que antes. Mas também parecia alguém que aprendeu cedo demais que adultos podem dizer que está tudo bem enquanto prendem tubos em você. Estamos indo para casa agora? Perguntou, como se eu pudesse mudar de ideia e voltar para os elevadores. Estamos indo para casa, respondi. Mantive a voz leve, mais leve do que me sentia, porque ela me observava do jeito que as crianças fazem depois de algo assustador, como se meu rosto fosse a previsão do tempo. No carro, ela olhou pela janela e depois para mim, conferindo. Minha cama ainda está lá, né? Sim, respondi. Sua cama ainda estava lá. Compartilhávamos um quarto na casa dos meus pais, mas Chloe tinha sua caminha, seu projetor de lua e uma pilha de livros que insistia serem para emergências. Eu tinha minha cama estreita do outro lado do quarto e o tipo de gavetas que você ganha quando é uma pessoa temporária na vida permanente de alguém. Ela suspirou e recostou a cabeça. Quero meu cobertor. Eu sei, disse, e quis dizer isso. Não era só o cobertor. Era toda a ideia de coisas familiares. Quando estacionamos, afivelei Chloe devagar. Ela não reclamou. Ficou quieta e deixou que eu a ajudasse a sair. Odeio isso. O quão calmas as crianças ficam quando já passaram do limite. Como se seus corpos decidissem que ser obediente é mais seguro do que ser criança. Coelhinho, ela me lembrou. Estou com ele, disse. Eu estava com o coelho, a sacola da farmácia, a pasta e minhas chaves. Parecia suficiente para uma pessoa carregar. A porta da frente se abriu antes que eu conseguisse colocar a chave na fechadura. Minha mãe estava lá, com um sorriso que parecia ensaiado, mas caloroso o suficiente para enganar se você não estivesse inspecionando com um microscópio. Oh, querida, disse ela, olhando direto para Chloe. Olha você. Meu pai ficou atrás dela, uma mão na moldura da porta como se estivesse esperando instruções. Minha irmã Megan estava no corredor. Seu filho Aiden estava ao lado dela, quieto e atento. Por um instante, meu cérebro fez a reação normal. Eles sabiam que estávamos vindo. Estão aqui. Estão sendo decentes. O rosto de Chloe se iluminou daquele jeito cuidadoso que ela tinha desenvolvido ultimamente, como se a felicidade fosse algo que você experimenta primeiro para ver se dói. Oi, disse ela. Oi, querida, disse minha mãe. Tocou levemente o topo da cabeça de Chloe, como se ela fosse feita de vidro. Entre. Está frio. Chloe se inclinou imediatamente em direção às escadas, coelho preso às costelas. Podemos ir para o meu quarto agora? Sim, disse eu, aliviada por ter algo simples. Vamos te acomodar. Primeiro o cobertor. Ajustei a sacola da farmácia mais alto no braço e dei um passo à frente. A mão da minha mãe pousou no meu cotovelo. Não foi um agarrão, apenas uma pausa, como uma pessoa educada impedindo você de entrar no trânsito. Jenna, disse ela, ainda sorrindo. Antes de subir, você tem onde dormir hoje à noite? Meu cérebro precisou de um segundo inteiro para processar a frase. O quê? Perguntei. Hoje à noite, ela repetiu suavemente, como se eu fosse a confusa. Onde você vai ficar hoje à noite? Os dedos de Chloe se apertaram no ouvido do coelho. Ela olhou alternando entre meu rosto e o da minha mãe. A gente mora aqui, eu disse. As palavras saíram secas, porque é assim que fatos soam. Minha mãe assentiu, como se concordássemos. Certo. E sobre isso, lá estava. A pequena inclinação na voz dela, o você não vai gostar disfarçado de educação. Meu estômago se contraiu. Sobre o quê? Minha mãe expirou suavemente. Megan está usando seu quarto. Eu a encarei.
Meu quarto. O quarto que você estava usando. Ela corrigiu imediatamente, como se pudesse editar a realidade com o vocabulário. Chloe ergueu a cabeça. Minha cama está lá. Os olhos de Megan desviaram. Aiden, de repente, ficou fascinado pelo bordado na própria manga. Meu pai pigarreou. Jenna, não, eu disse, baixo, mas firme. Explique. O sorriso da minha mãe permaneceu. Não se quebrou. Só se manteve. Você não estava aqui por 2 semanas. Eu estava no hospital. Sim, ela disse rapidamente, como se estivesse concordando comigo. E durante esse tempo, você não estava usando o quarto. A frase soou insana na minha boca, como se dizê-la me tornasse cúmplice. E você não pagou a sua contribuição mensal, ela acrescentou, ainda suave. Lá estava. A razão. A dobradiça da história. Eu disse que pagaria depois, falei, focando em Chloe. Eu entendo, disse minha mãe, e o jeito que ela disse me deu calafrios, porque soava como algo que ela diria a um caixa sobre um cupom vencido. Mas não podemos deixar as coisas vazias. A voz de Chloe era pequena. A gente não saiu. Eu estava doente. Apertei meu braço ao redor dela sem pensar. Instinto de mãe urso. O que vocês fizeram com nossas coisas? Perguntei. Minha mãe piscou, como se não esperasse que eu fosse direto assim. A maior parte está guardada em caixas. Guardada onde? Na garagem, disse meu pai, como se estivesse dando uma direção útil. A maior parte, repeti, porque aquela palavra parecia uma pedra na minha garganta. O sorriso da minha mãe se mexeu levemente. Tivemos que vender algumas coisas. Chloe piscou rápido. Vender minhas coisas. Não estavam sendo usadas, minha mãe disse casualmente, como se fosse normal falar isso para uma criança carregando trauma de alta hospitalar. Minha boca secou. O que vocês venderam? Meu pai respondeu como se tivesse ensaiado. O videogame, o tablet, o fone de ouvido. Chloe ficou completamente imóvel. Sem lágrimas, sem raiva, apenas choque vazio, como se seu cérebro tivesse recuado para se proteger. Meus fones, ela sussurrou. Meg entrou na conversa, voz rápida e brilhante, tentando colar um adesivo sobre o momento. Jenna, não foi porque quisemos. O dinheiro estava curto e o Aiden tinha o depósito dele. Depósito do Aiden? Repeti. Meg assentiu, aliviada por ter uma justificativa. Não reembolsável. Precisávamos até sexta. Eu a encarei, depois olhei para minha mãe. Então, enquanto Chloe estava no hospital, vocês venderam as coisas dela para pagar pelo Aiden. O sorriso da minha mãe se abriu uma fração, como se estivesse ofendida com minhas palavras. Você perdeu a sua contribuição. A mão de Chloe deslizou na minha, apertando o suficiente para doer. Mostre-me as caixas, disse eu. Fomos até a garagem. O lugar cheirava a pó e concreto frio. Pilhas de caixas alinhavam uma parede. Algumas tinham o nome da minha filha escrito com marcador grosso. Roupas da Chloe. Livros da Chloe escritos com a letra da minha mãe. Chloe estendeu a mão e tocou as letras com 2 dedos. Esse é o meu nome. Eu sei, eu disse. Atrás de nós, minha mãe seguia como se aquela fosse uma visita razoável. Nós ficamos com as coisas importantes. Como assim? Eu disse antes de conseguir me conter. As coisas que não têm valor de revenda. O maxilar do meu pai se fechou. O sorriso da minha mãe vacilou. Então voltou mais brilhante, como se ela tivesse acabado de se lembrar de que deveria parecer gentil. Megan precisava de ajuda, disse ela. Virei a cabeça lentamente. Megan morava em outro lugar. Megan ergueu o queixo. O aluguel é caro. E o hospital também, eu disse. Minha mãe entrou na conversa com suavidade, como sempre fazia quando a situação começava a ficar desconfortável. Jenna, disse ela, não há motivo para transformar isso em uma confrontação. Eu não levantei a voz. Não me movi. Então falei, mantendo os olhos nela porque Chloe estava bem ali.
Enquanto Chloe e eu estávamos no hospital por 2 semanas, vocês colocaram Megan e o filho dela no nosso quarto. Minha mãe fez um pequeno gesto preciso com a mão. Não, disse ela. Não exatamente. Pausei. Nós colocamos Megan no seu quarto, continuou ela calmamente. Aiden está no quarto de hóspedes. Houve um instante em que meu cérebro tentou entender por que essa distinção importava. Quarto de hóspedes, repeti. Sim, disse ela, aliviada, como se tivesse acabado de corrigir um detalhe menor que a incomodava. Chloe franziu a testa. A gente não podia usar aquele quarto. Não, eu disse baixinho. Não podíamos. Deixei isso pairar por um segundo, então coloquei a situação como realmente era. Então, vocês deram meu quarto para Megan. Deram o quarto de hóspedes para Aiden. Venderam as coisas da Chloe e colocaram o resto em caixas. Os ombros da minha mãe relaxaram só um pouco, como se estivesse satisfeita por finalmente termos acertado os fatos. Isso mesmo, disse ela. Ela inclinou a cabeça, a voz suavizando novamente, como se aquela fosse a parte destinada a consertar as coisas. E é por isso que perguntei se você tem onde dormir hoje à noite. Esperei. Se não tiver, continuou, pode ficar por algumas noites. A gente prepara o sofá. Não precisa ser um grande problema. Algumas noites assim pareciam apenas uma questão de programação, como se tivéssemos perdido a reserva de um hotel. A mão de Chloe deslizou na minha. Mamãe, sussurrou ela, onde vamos dormir? Olhei para meus pais, para minha irmã, para as caixas empilhadas na garagem com o nome da minha filha escrito pela minha mãe e depois para o sofá. Assenti uma vez, não em concordância, apenas reconhecimento. Ok, disse. Minha mãe sorriu, aliviada, como se tivesse feito algo gentil. Viu? Disse ela, estamos sendo flexíveis. Não discuti. Não expliquei. Não disse mais nada. Peguei o casaco de Chloe no cabide e a ajudei a vesti-lo. Ela não fez perguntas. Apenas deixou que eu fechasse o zíper. Meu pai franziu a testa. Jenna, para onde você vai? Para fora, respondi. Por quanto tempo? Minha mãe perguntou. Pausei, a mão na porta. Não sei, disse. E era verdade. Lá fora, o ar parecia mais cortante do que antes. Chloe entrou lentamente no banco do passageiro, cuidadosamente, como se tivesse medo de fazer algo errado. Liguei o carro. O motor soou alto demais na rua silenciosa. Chloe se colocou no cinto e olhou para mim. Não vamos ficar? Balancei a cabeça. Não. Ela sentiu uma vez, absorvendo a informação, e se recostou no banco. Ok, disse. Podemos dar uma voltinha? Podemos, respondi. Afastei-me da calçada. Pelo retrovisor, a casa dos meus pais parecia exatamente a mesma de sempre. Eu não sabia para onde íamos. Só sabia que não voltaríamos. Megan tem 2 anos a mais que eu, e na minha família, isso de algum jeito significava que ela importava mais, não de um jeito de novela dramática. Meus pais jurariam de pé junto que tratam os filhos da mesma forma. Só que não tratavam. Isso aparecia nas decisões sempre apresentadas como práticas. Nas pequenas escolhas que, somadas, deixam de ser escolhas e viram um padrão. Megan recebia conforto por padrão. Eu recebia expectativas. Megan ouvia, ah, querida, vem cá. Eu ouvia, você é forte. Vai se virar. Que até soa como elogio, até você perceber que é só uma forma de se afastar sem sentir culpa. Quando Megan teve Aiden, o favoritismo não acabou. Só evoluiu. Aiden se tornou o neto que meus pais planejavam. Não porque fosse um prodígio ou porque eles fossem rígidos com esportes. Pelo contrário. Sempre era apresentado como diversão. O grande lance do Aiden não era treinar até os joelhos doerem, era poder ir a algum lugar legal, como os fins de semana de beisebol fora de casa. Se você nunca lidou com beisebol de viagem, é basicamente isso, um monte de crianças com camisas iguais, pais carregando cadeiras dobráveis e adultos fingindo que não estão só pagando por um mini feriado com um pouco de beisebol. O time do Aiden tinha um desses fins de semana chegando em uma cidade de praia.
Não era um torneio sério, não era carreira. Uma cidade de praia, com calçadão, sorvete caro e crianças correndo de sandália ainda com a camisa do time porque acham que isso as faz parecer importantes. Aiden não parava de falar sobre isso, o mar, a piscina do hotel, o jantar do time, a ideia de acordar em um lugar que não era casa e poder dizer, estamos aqui pelo beisebol. Como se isso explicasse tudo. Meus pais adoravam. Chamavam de oportunidade, mas o que queriam dizer era, queremos que ele se divirta. Chloe não tinha esse tipo de energia. Chloe era chamada de fácil, uma palavra que adultos usam quando não querem admitir que a criança aprendeu a se encolher. Tanto Megan quanto eu somos divorciadas, e foi aí que a diferença de tratamento ficou impossível de ignorar. Quando o casamento da Megan acabou, meus pais se mobilizaram como se fosse uma missão compartilhada. Minha mãe culpou o ex dela imediatamente. Meu pai fez aquele balanço sério de cabeça e a clássica frase, ele nunca te mereceu. Megan não podia fazer nada de errado porque estava passando por aquilo. Quando meu casamento terminou anos antes, quando Chloe era menor e minha vida muito menos estável, meus pais não se mobilizaram. Eles avaliaram. Ofereceram um quarto, mas não conforto. Morar com eles não era gratuito. Nem era confortável. Havia uma contribuição mensal, daquelas que eles insistiam ser justas, mas a expectativa não dita de que eu me fizesse útil tarefas extras, recados, coisas que não eram pedidos porque, naquela casa, pedidos eram para Megan. Eu pagava para morar lá e depois pagava de novo com trabalho. Fiz isso porque precisava. Porque o aluguel não liga se você está exausta, e a matemática de mãe solo não se estica magicamente. O que doía não era pagar. Era ver o dinheiro se tornar opcional quando era para Megan. Meus pais davam dinheiro para ela para comprar coisas do Aiden. Cobriam pequenas despesas sem discussão. Tênis novos, moletom do time, depósito que precisava ser pago até sexta. Tudo era urgente para ele. Tudo era flexível para ela. Mas comigo, eram sempre regras, sempre prazos, sempre. Não podemos. Antes do divórcio da Megan, antes dos sonhos de fim de semana de beisebol na praia do Aiden, antes de meus pais começarem a me tratar como inquilina com tarefas anexas, havia outro adulto naquela casa. Minha avó Ellen, a mãe da minha mãe. Quando eu era pequena, uns 6 anos, ela estava lá. Não de fundo, não de passagem, mas no quarto, do jeito que importa quando você é criança e ainda não percebe que está fazendo contagem de pontos. Lembro de uma noite em que não consegui dormir porque Megan estava chorando de novo no quarto dela. Não era choro de dor, era choro de cena, do tipo que fazia minha mãe correr para o quarto como se a casa estivesse pegando fogo. Eu estava no corredor, de meias, pequena demais para fazer qualquer coisa além de ouvir. Minha avó me encontrou ali. Ela não me mandou voltar para a cama. Não disse, para de ficar rondando. Ela me levou para a cozinha, colocou um copo de água na mesa como se fosse um compromisso sério e deslizou um biscoito para mim, como se estivesse subornando uma testemunha pequena. Sua irmã é barulhenta, disse baixinho. Eu dei um risinho. Não consegui evitar. Escapou. Ela também não me repreendeu por isso. Só inclinou a cabeça e disse: Você tem direito de ter sentimentos, sabia? Ninguém jamais tinha dito isso para mim como se fosse um fato. Isso é o que lembro mais. Não algum gesto grandioso, não um discurso enorme, apenas um adulto fazendo espaço para mim em uma casa onde a atenção sempre já estava toda gasta. E então ela desapareceu da minha vida de forma tão limpa que parecia que alguém tinha apagado ela. A cadeira dela sumiu da mesa. A caneca dela sumiu do armário. Perguntei para onde ela tinha ido e minha mãe respondeu sem olhar para cima do que estava fazendo, como se fosse uma pergunta sobre o tempo. Ela foi embora. Essa foi a primeira versão. Depois, as versões se multiplicaram. Ela era difícil. Ela era dramática. Sempre queria alguma coisa. Não podia ser confiável. Às vezes minha mãe insinuava dinheiro. Às vezes, traição. Os detalhes mudavam, mas a regra não. Não pergunte. Não sinta falta. Não fale nela. Então, eu não falava. Quando você tem 6 anos, não discute com quem te alimenta. Você só aprende quais assuntos custam caro demais.
Engole a memória e diz a si mesma que deve ter entendido errado o que sentiu naquela época. Eu sabia que ela estava viva em algum lugar, mais ou menos 1 hora daqui. Isso era tudo. Um fato na beira do mapa da família. Uma pessoa que eu tinha sido treinada para tratar como um aviso. Eu não sabia para onde mais ir. Esse era o problema. Não onde ficar, não o que fazer depois. Apenas a ausência de um endereço que não viesse com condições. Chloe estava no banco do passageiro, coelho debaixo do braço, olhando para frente, como se não me olhasse, eu não precisasse explicar nada ainda. Vamos ficar em algum lugar? Perguntou. Sim, disse. Ela esperou. Só estou descobrindo onde, acrescentei. Ela assentiu uma vez, sem perguntar de novo. Foi aí que percebi que ela entendia mais do que eu queria que ela entendesse. Dirigi alguns minutos sem destino, só me movendo. Então entrei em um estacionamento e fiz uma coisa que minha mãe me tinha ensinado a nunca fazer. Liguei para minha avó, Ellen. Eu ainda tinha o número dela. Não sabia por que o tinha guardado. Hábito, talvez, ou aquela parte do cérebro que se recusa a jogar fora saídas. O telefone tocou 2 vezes. Alô? A voz dela estava calma, nada desconfiada, nada defensiva. É a Jenna, disse. Sua neta. Uma pausa. Jenna. Só meu nome. Nada mais. Nenhuma acusação. Nenhum, por que agora? Precisamos de um lugar para ficar, disse eu. Não suavizei. Não enfeitei. Onde você está? Ela perguntou. Vem até aqui, disse. Estarei em casa. Era só isso. Desliguei e fiquei um segundo ali, com as mãos no volante, olhando para o nada. Chloe olhou para mim. Essa era sua avó? Sim, respondi, ela é legal. Lembro que ela era, eu disse. É só isso que sei. Dirigimos por cerca de 1 hora. Chloe cochilava em curtos intervalos, acordando sempre que diminuíamos a velocidade, como se o corpo ainda não confiasse nas transições. Quando chegamos, o prédio era pequeno e silencioso. Nada de drama, nada de luxo, apenas lá. Minha avó Ellen abriu a porta antes que eu batesse. Parecia mais velha do que eu lembrava e exatamente a mesma nas coisas que importavam. Seus olhos foram direto para Chloe. Oh, disse baixinho. Entrem. Sem perguntas, sem hesitação. Ela se afastou e nos deixou entrar como se fosse óbvio que pertencíamos ali. Chloe ficou próxima de mim. Minha avó não a procurou, não se aproximou demais. Só disse. O sofá está bom. E colocou um cobertor, como se já tivesse decidido que Chloe ficaria. Água apareceu, depois silêncio. Chloe se encolheu sob o cobertor sem que ninguém dissesse nada. Coelho debaixo do queixo. Ela não disse obrigado. Não precisava. Minha avó se sentou à minha frente. O que aconteceu? Perguntou. Não o porquê, nem o que vocês fizeram, só o que aconteceu. Eu contei a versão curta. Hospital, alta, voltamos para casa, quarto sumiu, coisas embaladas, algumas vendidas. Ela fechou o maxilar. Venderam as coisas dela, disse. Sim. Para quê? Hesitei meio segundo, depois disse. Depósito do Aiden. Fim de semana de beisebol na praia. Ela soltou um curto suspiro pelo nariz. Não riu. Não era bem raiva. Reconhecimento. Sua mãe disse. Chloe se mexeu levemente. Venderam meus fones. O rosto da minha avó suavizou imediatamente. Sinto muito, querida. Chloe assentiu, como se não confiasse em si mesma para falar. Minha avó voltou-se para mim. Ela te disse que eu fui embora? Sim. Te contou por quê? Razões diferentes, disse eu. Dependendo do dia. Minha avó assentiu. Eu morava com você quando você era pequena. Eu trabalhava. Ajudava. Depois machuquei minhas costas. Não podia mais fazer o que fazia antes. Não podia mais ser útil.
Ela não levantou a voz. Não dramatizou. Quando parei de ser útil, disse, sua mãe decidiu que eu era um problema. A explicação encaixava tudo de forma limpa demais para contestar. Ela ficou ali um momento, mãos cruzadas, olhando para Chloe, encolhida sob o cobertor, como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível. Queria poder consertar isso do jeito fácil, disse finalmente. Queria poder te dar dinheiro e dizer para dormir. Eu não respondi, porque não havia o que dizer sem transformar em performance. Minha avó exalou e se levantou. Não tenho esse tipo de dinheiro, disse por cima do ombro, quase irritada consigo mesma. Não sentadinho, não resolvo sua vida em um dia dinheiro. Ela desapareceu no quarto e voltou com uma caixa de papelão gasta, daquelas que foram abertas e fechadas muitas vezes e ainda se recusam a morrer. Meu marido guardava alguns certificados antigos, disse, colocando a caixa com cuidado. Eu nunca mexi neles. A maior parte provavelmente não vale nada, mas não sei. Talvez tenha algo aqui que ajude, mesmo que seja só o suficiente para te estabilizar por um mês. Ela olhou para Chloe, depois voltou para mim, como se estivesse oferecendo aquilo de mãos dadas, sem nenhum orgulho sobrando. Agradeci, porque era a única coisa que eu podia fazer sem desmoronar. Naquela noite, depois que Chloe finalmente dormiu, coelho debaixo do queixo, respirando de forma regular, eu me sentei à mesinha com a caixa na minha frente e o celular ao lado. Abri a caixa e imediatamente entendi uma coisa, eu não fazia ideia do que estava olhando. Não eram cheques. Não era dinheiro. Apenas papéis antigos com nomes de empresas. Alguns pareciam familiares. A maioria não. Então comecei a pesquisar, um por um. A maioria não levou a lugar nenhum. Empresas que já não existiam mais. Nomes que levavam a páginas mortas ou fóruns de colecionadores. Algumas valiam tecnicamente alguma coisa, mas nada que mudasse alguma coisa de verdade. O suficiente para comprar comida, talvez. O suficiente para se sentir desapontada. Então eu tirei uma que dizia Apple Computer Inc. Parei, não porque eu entenda de finanças, mas porque sei o que é a Apple. Verifiquei o papel novamente só para ter certeza de que não estava lendo errado. Havia uma anotação colada, desbotada, mas clara. $400. Procurei o valor esperando, no máximo, uns poucos milhares se tivesse sorte. O suficiente para um depósito em algum lugar barato. O suficiente para respirar por um mês. Não era isso que apareceu. O que apareceu foi uma explicação muito simples: ações compradas décadas atrás não permanecem iguais. Com o tempo, elas se multiplicam. Fiz as contas. Se ele tinha comprado cerca de $400 naquela época, eram 18 ações. Essas 18 ações tinham se transformado em 4.320 ações. Abri o preço atual. Digitei. Fiquei olhando para o número na tela até meus olhos pararem de rejeitá-lo. $190.510. Fiquei ali por um longo segundo, com o telefone na mão, o coração batendo tão forte que me deu náusea. Então me levantei silenciosamente e caminhei até a porta da minha avó. Bati uma vez. Ela abriu imediatamente. O que foi? Perguntou. Não disse nada. Apenas estendi o celular. Ela se inclinou, estreitou os olhos e depois se endireitou devagar. Oh, disse, sem empolgação, sem alegria, apenas atonita. Porque alguns números não parecem dinheiro de imediato. Eles parecem uma saída. 3 meses depois, eu estava em uma casa que nos pertencia. Ainda tinha dificuldade de dizer essa frase sem mentalmente acrescentar um por enquanto no final. As semanas depois daquela noite se misturaram de um jeito que não parecia dramático, mas administrativo. Telefonemas, reuniões, formulários, muita espera enquanto as pessoas confirmavam, reconfirmavam e depois confirmavam de novo que sim, os números eram reais e sim, estava tudo certo. Eu não me senti com sorte. Me senti desconfiada. Cada passo vinha com aquela sensação de que alguém ia me tocar no ombro e dizer: desculpe, foi um engano, mas ninguém fez isso. Não precisávamos vender tudo. Minha avó foi firme quanto a isso. Vendemos só uma parte pequena, o suficiente para o sinal, e deixamos o resto intacto. A ideia era estabilidade, não espetáculo.
A casa não era enorme. Não era chamativa, mas era sólida, silenciosa. Um lugar onde você podia fechar a porta sem sentir que estava respirando emprestado. Chloe escolheu o quarto dela primeiro. Escolheu com cuidado, como se tivesse medo de que alguém mudasse de ideia se ela se mexesse rápido demais. Quando finalmente colocou o coelho na cama e olhou para mim, sorriu. Um sorriso de verdade, não a versão cuidadosa que vinha usando desde o hospital. Este disse. Ele se mudou para cá sem cerimônia. Quarto no térreo, menos escadas, escolhas práticas que não precisavam ser justificadas. Parecia natural de um jeito que eu não questionava. O que me surpreendeu foi quanto tempo levou para a descrença desaparecer. Mesmo depois que as caixas foram desempacotadas, mesmo depois que Chloe começou a dormir a noite inteira de novo, eu ainda me pegava no corredor, esperando que alguém dissesse que tínhamos que sair. O único contato que tive com meus pais nesses 3 meses foi transacional. Uma ida à casa deles, descarregando caixas do carro em silêncio. Sem conversas, sem desculpas, sem perguntas sobre Chloe, só logística. Depois disso, não houve mais nada. E por um tempo, achei que poderia ser o fim. Eu queria que fosse. Eu estava na entrada da garagem, observando Chloe desenhar formas com giz no chão, quando vi meus pais caminhando pela rua. Eu não deveria ter ficado surpresa. Tínhamos continuado na mesma zona escolar para que Chloe não precisasse mudar de escola. Mesmo mercado, mesmas calçadas, tudo igual. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu só não esperava que fosse naquele dia. No começo, eles não me viram. Conversavam, andando devagar, como gente matando tempo. Então minha mãe levantou o olhar. Diminuiu o passo. Meu pai deu mais um passo antes de perceber que ela não estava mais ao lado dele. Os dois olharam para casa. Não para mim, para casa. Eu permaneci onde estava. Chloe continuou desenhando, agachada, completamente absorvida. Minha mãe atravessou a rua primeiro. Jenna, disse ela, agora insegura. O que você está fazendo aqui? Oi, respondi. Meu pai franziu levemente a testa. Você está visitando alguém? A pergunta acertou exatamente onde devia. Não, eu disse. Os olhos da minha mãe voltaram para casa. Então, você está alugando? Balancei a cabeça negativamente. Houve um instante em que nenhum dos dois falou. Foi quando Chloe levantou o olhar. Essa é a nossa casa, disse ela, casualmente, como quem comenta o tempo. O rosto da minha mãe se contraiu. A casa de vocês? Meu pai se virou completamente para mim. Você mora aqui? Sim. Foi ali que caiu a ficha. Não de forma dramática, sem gritos. Apenas um recálculo visível que eles não conseguiram esconder. Minha mãe deu uma risada curta. Rápida demais. Desde quando? Desde que nos mudamos, respondi. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Mas como? Eu não respondi. Chloe puxou minha manga. Posso entrar? Minhas mãos estão sujas. Pode, disse eu. Lava as mãos. Ela passou correndo por mim, deixando um rastro de pó de giz. Minha mãe acompanhou com o olhar, depois voltou-se para mim. Jenna, o que está acontecendo? Foi quando minha avó apareceu na porta atrás de mim. Ela não se anunciou. Apenas ficou ali. Minha mãe congelou. Ah! O maxilar do meu pai se fechou. Então isso é por causa dela. Não, eu disse. Isso é por causa de vocês. Minha mãe se recompôs rápido. Se tem dinheiro envolvido, isso nos diz respeito. Por quê? Perguntei. Porque, se for herança, não é, respondi. E não é da conta de vocês. Ela sorriu, rígida. Não seja dramática. Minha avó falou, calma e definitiva. Vocês deveriam ir embora. Minha mãe virou-se bruscamente para ela. Isso é entre mim e minha filha. Minha avó não se mexeu. Esta também é a minha casa. Silêncio. A calçada de repente pareceu muito pública.
O rosto da minha mãe endureceu. Vamos conversar sobre isso depois. Não, eu disse. Não vamos. Eles ficaram ali mais um segundo, depois se viraram e foram embora. Observei enquanto se afastavam, o giz ainda colorido no chão, e soube de uma coisa com absoluta certeza: eles não esperavam por isso. E não tinham terminado. 2 semanas depois, a carta chegou. Eu soube que era coisa ruim antes mesmo de abrir. Envelopes não parecem pesados a menos que estejam tentando arruinar seu dia. Sentei à mesa da cozinha e li uma vez. Depois outra. Eles estavam me processando por abuso financeiro contra idoso, influência indevida, alegações de que ele não era capaz de tomar decisões, de que eu a havia manipulado, de que as ações da Apple pertenciam à minha mãe porque tinham sido do meu avô. Fiquei olhando essa linha mais tempo do que as outras. As ações da Apple? Como eles sabiam disso? E quanto exatamente eles sabiam? Minhas mãos tremiam só o suficiente para incomodar. Chloe me observava da porta. A gente está em apuros? Não, respondi automaticamente. Depois, mais baixo, vamos falar com alguém. A advogada não pareceu impressionada. Esses casos acontecem o tempo todo, disse, folheando os papéis. As pessoas sentem cheiro de dinheiro e entram em pânico. Sua avó é plenamente capaz. A documentação está limpa. Isso aqui é intimidação. Ele soltou um resmungo. Eu te avisei. Mesmo assim, aquilo me abalou, porque já não era só dinheiro. Era meus pais decidindo que, se não podiam me controlar, tentariam me intimidar legalmente. Por volta da mesma época, as mensagens começaram a pingar. É verdade que você pegou a herança da sua mãe? Seus pais estão preocupados com a Ellen. Isso não está pegando bem, Jenna. Campanha de difamação. Lançamento silencioso. Eu não respondi. Não precisava. A verdade não exige comunicado oficial. Então Chloe cedeu. Um dia, ela chegou da escola em silêncio, sentou no sofá e não tocou no lanche. Aiden ficou fazendo perguntas, disse, por fim. Que tipo de perguntas? Perguntei. Sobre a casa. Sobre dinheiro, ela engoliu em seco. Eu contei para ele sobre as ações da Apple. Meu estômago despencou. O que exatamente você disse? Que eram da bisavó. Que era muito dinheiro. Não falei números. Ela me olhou, os olhos se enchendo de lágrimas. É por isso que a vovó e o vovô estão bravos? Puxei ela para meus braços. Não. Isso não é culpa sua. Depois, mais firme. Chloe, adultos são responsáveis pelo que adultos fazem. Nunca crianças. Ela sentiu contra meu ombro, ainda tremendo. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Transferiu o restante das ações para um truste, me nomeando beneficiária única. Limpo. Trancado. Sem margem para interpretação. Eles não vão te assustar, ela disse. Nem a ela. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses. O processo se desfez mais rápido do que eu esperava. Não de forma dramática, mas burocrática. Minha advogada pediu documentos. Avaliações médicas foram entregues. Linhas do tempo foram apresentadas em linguagem clara. Então as cartas pararam de chegar. Nenhuma nova petição. Nenhum acompanhamento. Nenhum próximo passo. Uma semana passou. Depois outra. Quando perguntei à minha advogada o que aquilo significava, ela disse que geralmente quer dizer que a outra parte não quer continuar pressionando. Depois disso, o tom mudou. O que antes eram acusações virou a mal-entendidos. O que era urgente ficou vago. Até que não houve mais nada. Eu não deixei acabar ali. Depois que o processo desmoronou, entrei com uma ação separada. Pequena, específica e extremamente entediante no papel. Pelo que eles realmente haviam levado. As coisas que venderam enquanto Chloe estava no hospital. Nada de emoções. Nada de trauma. Nada de dinâmica familiar. Só bens. Inventário. Datas. Recibos.
Uma lista de itens com preços anexados. Minha advogada me avisou que não seria dramático. Ela estava certa. Não foi. Eles reagiram no começo, não com agressividade, apenas o suficiente para fingir indignação. Depois a papelada continuou se acumulando, e o fingimento acabou. Algumas semanas depois, o cheque chegou. Não era uma fortuna. Alguns milhares de dólares. Aproximadamente o que eles ganharam vendendo o videogame da Chloe, o tablet, os fones de ouvido e o resto das coisas que decidiram que ela não estava usando. Diante de tudo, pareceu quase insultante. Mas esse não era o ponto. Quando segurei o cheque na mão, ele pareceu real de um jeito que o processo nunca tinha parecido. Sentei a Chloe à mesa da cozinha e mostrei. Isso, disse, batendo de leve no papel, não é um prêmio. Ela olhou para mim. Então o que é? É prova, respondi. De que o que eles fizeram foi errado. E de que ninguém pode fazer isso com você. Ela pensou por um segundo, depois assentiu. Então eles não podem fazer de novo. Não, eu disse. Não podem. A história se espalhou. Não sobre dinheiro. Não sobre ações. Não sobre números. Mas sobre comportamento. Sobre vender as coisas de uma criança enquanto ela estava no hospital. Sobre expulsar uma mãe solteira e chamar isso de justiça. Sobre como minha avó havia sido tratada anos antes, quando deixou de ser útil. Sem anúncios. Sem exposição pública. Só do jeito silencioso que as pessoas param de responder mensagens, param de convidar você, param de te defender quando seu nome aparece. Depois disso, meus pais pararam de ligar. Não de forma dramática. Simplesmente pararam. Os parentes pararam de cochichar. As perguntas secaram. O barulho sumiu, como sempre acontece quando não há mais como justificar. Às vezes, ainda fico parada na cozinha sentindo aquele lampejo de incredulidade. De uma garagem cheia de caixas até isso. De um sofá oferecido como caridade a uma porta de entrada que eu controlo. E, de vez em quando Chloe ri alto demais ou minha avó canta baixinho enquanto rega as plantas, eu penso em quão perto estivemos de desaparecer e em como não desaparecemos. Não desta vez. Então, o que você acha? Fui longe demais, ou não longe o suficiente? Conte nos comentários e se inscreva para